Imagine que você faz parte de um grupo e faz de tudo para se manter nele e se provar útil a todos, mas só porque o líder do grupo te considera inútil em combate você é expulso e de brinde ainda é humilhado pelos seus antigos companheiros de equipe. Seria no mínimo revoltante, né não? Pois é, essa vai ser a história que a gente vai acompanhar hoje. O anime já começa nos mostrando o Ren, o nosso protagonista, recebendo várias humilhações dos outros membros do seu grupo. Ren fica chocado quando Arius, o líder e herói do grupo, diz que ele foi expulso do mesmo. Quando Ren pede por uma explicação para aquilo, Leane, um membro do grupo, diz que isso foi feito porque ele é inútil. Nesse ponto, os outros membros do grupo começam a zombar dele. Quando ele tenta falar, Arius o desaconselha, porque seria ainda mais lamentável para ele. Ren então se retira do grupo e devolve os equipamentos. Ele começa a considerar o que ele deve fazer na cidade que se aproxima. Já na cidade, algumas crianças se aproximaram dele enquanto ele ainda estava decidindo e perguntam se ele havia terminado ou não seu trabalho com o herói. Em seguida, elas pedem para que ele faça o de sempre, o que Ren faz com muito prazer. Quando Ren percebe uma águia voando, ele forma uma breve aliança com ela. Ren então faz com que essa águia cumprimente as crianças, o que deixa elas bem felizes. Então ele decide soltar a águia de novo. As crianças falam para Ren que em vez de serem herói, elas querem treinar para serem domadoras de feras como ele. Quando Ren pergunta sobre isso, eles respondem que enquanto os outros membros do grupo parecem sempre estar irritados, Ren é o único que sempre interage com eles. Ele agora se lembra do comportamento desagradável, dos moradores sempre que ele ia comprar alguma coisa em nome do herói, e depois de pensar um pouco, ele escolhe que vai seguir a vida de aventureiro. Então Ren coloca seu nome para registro como explorador na guilda dos aventureiros. Ele pede informações sobre o sistema dos aventureiros de Natalia, a recepcionista da guilda. Ela dá a ele as informações necessárias e consulta sua classe. Ela fica preocupada quando Ren menciona sua classe como um domador de feras, faz com que Ren se lembre do que sua antiga colega de grupo havia dito. Mas Ren garante a ela que vai ficar tudo bem. Então, como teste de registro, ele foi instruído a caçar 10 goblins. Então ele vai até uma floresta onde ele localizou os goblins com a ajuda de um esquilo e começou a caçada. Ele os mata, reúne as pedras e então, após ouvir um grito, ele percebe que uma garota está sendo encurralada por um tigre. Ele então decide ajudá-la e ataca o tigre com sua faca. Faca essa que quebra por causa da resistência do tigre. E é então que ele vê a garota pular em alta velocidade e bater no tigre que se aproxima dele. Então Ren percebe que essa garota é da tribo dos gatos, uma espécie supostamente em extinção. Quando a garota tropeça, Ren pergunta se ela está bem e ela afirma estar faminta. Ela agradece a Ren por lhe dar um pouco de comida e se apresenta como Kanade. Ren compartilha com ela sobre sua expulsão quando eles começam a conversar sobre si mesmos, deixando Kanade chateada com o herói. Mas quando ele faz um carinho na cabeça dela, ela fica feliz de novo. Ela então pede para que Ren a dome. Ren inicialmente questiona se isso é possível, mas decide tentar de qualquer maneira, porque ele está a fim de conhecer Kanade melhor. Então ele consegue domar ela sem problemas. Chegando na cidade, Ren apresenta o saque da sua aventura para Natalia, a recepcionista da guilda, que lhe diz que ele completou com sucesso o teste de aventureiro. Ele agora é considerado um aventureiro de rank F e recebeu 50 moedas de cobre por terminar a missão. Natalia acrescenta que mesmo que a recompensa não seja muita, Ren subirá de nível e receberá por seus esforços assim que cumprir tarefas adicionais. Ren destaca que para subir no rank ele vai precisar de hospedagem, por isso ele precisa aumentar a sua renda. Mais tarde, Kanade e Ren se cruzam no refeitório e lá ele diz a ela que agora é um aventureiro reconhecido e pergunta se ela gostaria de aceitar uma missão. Um homem se aproxima dos dois enquanto Kanade aceita participar das missões e ele mostra interesse imediato em Kanade, porque ela é um espírito de gato. Kanade rejeita o homem quando ele tenta trazer ela para o seu lado, dizendo que Ren é seu domador e por isso ela pertence a ele. Então o homem desafia Ren para uma queda de braço com Kanade como prêmio, porque ele não aceita que um espírito de gato, que é uma das espécies supremas, ande com alguém mais fraco que ele. Ren, um pouco resistente, concorda com o desafio e, para sua surpresa, ele vence como se não fosse nada. Quando Natalie chega, ela pede desculpas a Ren e menciona que a guilda já estava ciente dos problemas desse cara e estava pensando em suspender sua licença. Natalie cuida do homem e pede desculpas publicamente em nome da guilda, mas ela questiona Ren de uma forma não muito amigável sobre como ele foi capaz de controlar Kanade. Vendo os dois assustados, Natalie recupera a compostura e arrasta o homem para longe. Ren questiona como ele ficou tão forte depois que Natalie se foi e Kanade responde que foi por causa do pacto que ele fez com ela. Então ele basicamente adquire os poderes das espécies supremas com quem ele faz um pacto. Ren fica um pouco surpreso ao saber que sua força é comparável à de Kanade, porque ninguém na sua terra natal jamais experimentou algo assim. Quando eles voltam a colher ervas, as esperanças de Kanade de começar uma nova aventura são
frustradas. Kanade reclama que eles deveriam estar realizando uma tarefa mais importante, no entanto, o Ren explica que devido ao seu rank F, ele só tem permissão para realizar tarefas básicas. Kanade obviamente fica triste com isso, mas é então que ela ouve gritos à distância. E chegando no local, eles encontram os Presas de Ebano, um grupo de ladrões que estão cercando um homem idoso a fim de levar sua mercadoria. Kanade conta a Ren sobre a temível reputação desse grupo como uma brigada de bandidos com mais de 100 membros, enquanto se escondia atrás de um arbusto ali próximo. Ren então pede para que Kanade cuide do idoso enquanto ele enfrenta os bandidos, e então depois de derrotar esse pequeno grupo, Ren decide ir atrás dos bandidos restantes. Kanade recebe uma explicação da sua motivação para lidar com os membros restantes do grupo, e ele diz a ela que tem uma estratégia para fazer isso. Ren pede para que Kanade volte à cidade e traga reforços, enquanto ele faz um pacto temporário com uma espécie diferente de abelhas a fim de usá-las contra o grupo de bandidos. Kanade então foi mais uma vez desencorajado por seu valor como familiar do Ren, mas ela finalmente sai dessa e percebe ali a necessidade de reforços. Em outro lugar é revelado que 2 das 3 pessoas que foram encarregadas de proteger o velho de antes são Mina e Leane, as antigas companheiras de grupo do Ren. O domador de bestas com quem elas se juntaram recebe toda sua raiva por ele ser mais inútil que o Ren e não conseguir fazer mais de um pacto com os animais, como o Ren fazia, né? Então nós descobrimos que Ren é basicamente o domador de fera mais roubado da história, porque esse domador explica que é basicamente impossível domar mais de um animal por vez. Então voltamos ao grupo de bandidos que estão sendo atacados pelas abelhas de Ren e os reforços que são trazidos por Kanade. Ren observa que não há cavaleiros da ordem presente, que apenas os aventureiros estão lidando com os bandidos imobilizados. Enquanto eles estavam lidando com os bandidos, eles acabam sendo atacados por um trio de reis lagartos que acabaram de sair de suas jaulas. Ren e Kanade trabalham juntos para derrotar os monstros, permitindo que os aventureiros carreguem os membros restantes das presas de Ebano para fora da área. Finalmente, com Kanade ainda segurando as pedras mágicas dos monstros, Ren e Kanade deixam a base dos bandidos e seus companheiros aventureiros os parabenizam pelo sucesso. Ren agradece o elogio e emocionado, né, porque ele foi expulso do grupo do herói por ser inútil e agora está sendo aplaudido, agradece a Kanade por sua ajuda. Já no terceiro episódio, Ren descreve como eles foram chamados de volta para a Guilda dos Aventureiros depois de entregar as recompensas pelo grupo de bandidos. Cortando para a cena onde Kanade considera a sorte que ela teve por ter sido encontrada por Ren enquanto o Ren adormece depois de concordar em dividir o quarto com ela, apesar de não ser bem o que ele queria. Enfim, no outro dia eles descobrem por Natália, a recepcionista da guilda, que um arruaceiro apareceu na ponte Stride e que ele começa a brigar com todos que tentam cruzar a ponte. Então, depois de aceitar a tarefa de parar o arruaceiro, os dois chegam na ponte e descobrem que o arruaceiro é a Tânia, uma espécie suprema que estava usando a ponte como um local de treino. Ela explica que ela estava em busca de alguém forte para ajudá-la nesse treinamento, então ela chama os dois para uma luta e os dois aceitam o desafio de Tânia. Como resultado, Kanade e Tânia entram em combate e Ren fica surpreso com a capacidade de Kanade de competir igualmente com Tânia. Ren pede para que Kanade a distraia por 3 minutos para que ele se prepare para a luta com a Tânia, notando a gravidade dessa situação e a necessidade de lutar como um domador de feras. Sem hesitar, Ren faz um contrato temporário com um pássaro e o instrui a convocar um apoio. Então, após Ren voltar com um bando de pássaros e usá-los para envenenar Tânia, Tânia desiste ao perceber que não pode mais lutar, e Ren a convida para acompanhá-los. Chegando na cidade, Tânia chama atenção, mas Ren e Kanade a impede de expor que ela é um dragonoide. Tânia, que passou a gostar do Ren, oferece que ele a dome também, e ele, meio relutante quanto a isso, acaba fazendo um pacto com ela, aumentando mais uma vez o seu harém, quer dizer, seu grupo. Bom, e vocês conhecem a regra dos 3 episódios, né? Então eu só vou resumir esses 3. E chegamos ao final de mais um review, e devo dizer que essa obra me impressionou bastante. Para você que já viu esse anime em uma escala de 1 a 10, qual a nota que você daria para ele? Deixa aí nos comentários. E para você que assistiu até aqui e não se inscreveu ainda, é melhor você se inscrever, porque as obras que eu tô para trazer no próximo vídeo, cara, você não pode perder de jeito nenhum. Então se inscreve com o sininho ativado, que é para você ser notificado quando eu lançar o vídeo. Se inscreveu? Ótimo, então eu vou indo nessa. Tchau!